Para nós não entramos. Olá. Você vai em você. Eu não. Eu deixo sentar aqui. Eu só sei que Perdão. eu tenho que recuar um pouquinho mais, para dentro assim. Aí sim, pronto. Rodrigo, você está ouvindo a gente? É a primeira vez que eu venho para a sala de aula com ela funcionando assim, a gente. Oi, estou ouvindo sim. Legal. Tudo bem? Eu estou te ouvindo também. São boas as salas aqui, né? Oi, Rodrigo, está ouvindo? Desse melhor. Oi, estou escutando. Vocês estão me ouvindo? Ah, agora sim. Mas está um pouquinho baixo. Essas aqui são as programas melhores. Ah, tá. Escreve. Bom, agora eu vou falar assim, ele é meio disfuncional, na verdade. A gente precisa ter um aproveitamento melhor do espaço, sabe? Sim. A gente precisa para dar aula assim, né? Vamos só dar mais um pouquinho, tá? Já começa. Pedir licença para o governador do estado. Sério? Não, é porque, de fato, equipamento do jeito que ele não favorece, né? Então, a coisa está aqui. Se quiser fazer a saída aqui, o ideal é ter logo. Agora que eu vi que é adequado de lousa, Usando um pouco. Eu, particularmente, não mais difícil, né? Às horrorosa, né? Faz só uma cena. Eu vou para. é injusto mesmo. Não, mas aqui atrás a gente tem. João Paulo! Wilson, E aí, firme? firme, forte, graças a Deus. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Bom dia, noite, cara. Muito bem, pessoalmente, presencialmente. Prazer. Você tá bem? Florianópolis, tudo bom? Prazer, Nicole. Muito bem, Geraldo. Olá, professor. Tudo bem, meu querido? Um prazer, pessoalmente. Fala, Zé, Nicole, uma das coautoras. A gente está só tentando entender. Ah, com o Zoom. Zoom. Gostei dos artigos, hein, Igor? Legal, né? Gostei também. Eu acho que tem uma convergência. Beleza. Quando a gente for partilhar a tela, acho que a gente partilha com som para passar os vídeos, né? Eu acho que só vai ter o Rodrigo. Vocês vão apresentar? Eu tinha pensado em passarmos os vídeos e aí a gente se pegar no pau aqui. É porque tem a Solange. Solange vai querer apresentar, né? Eu tinha feito uma apresentação, porque na verdade ficou muito resumidinho ali, né? Aí eu trouxe, a gente usou o Voice Viewer, e aí tem umas figuras, assim, mas tudo bem. O vídeo não diz muito, assim, do trabalho, mas Tá de 5 minutos rapidinho, né? O vídeo dela. É. muito rápido. Quem sabe eu apresentava, então. Pode ser, pode ser. Pode ser? Consegue Super fazer drive. Ah, Não. Beleza. Só 13, então. É o Rodrigo que gravou, né? É o Rodrigo. O Rodrigo, eu estou com muita bronca contigo, Rodrigo. Porque é o seguinte, cara. Aquela letra pequenininha? Não. Eu achei que tá muito bom e a apresentação dá para entender o artigo, mas eu gravei 3 vezes o meu com a coautora porque dava 8 minutos e 10 segundos. Nós estamos em 10 ali. No final, eu acabei desistindo. Eu fiquei tentando reduzir. Eu pensei, eu não sabia que tinha essa flexibilidade. Tá Solange. Eu estou condicionado lá pelo pessoal da saúde, do tempo, do... Batidão, né? Mas muito legal o artigo. Tem dedo de orientador ali. Né? O re... A perspectiva ficou muito na composição. Eu sei que eu não tenho uma de competência, mas a gente fala, né? Tem que ter framework, tem que ter a métrica, tem que ter... E vocês estão falando de um negócio que está com a métrica, está com critérios, mas aí surgem outros desafios. A transparência, do objetivo, da... Cara, a avaliação está dentro da historinha ali, né? É isso. Avaliar o quê, para quê, o que você faz com essa avaliação. Eu me diverti lendo. Assim, E aprendi também. Ali. Não.
Geraldo. Geraldo, desculpa, sabia que era com G. Geraldo, depois se pudesse fazer a gentileza de tirar uma foto só para mostrar para a prestação de contas que eu estou aqui de verdade. Evidência essa presença. Depois a gente faz uma foto. E a universidade, ela apoia com isso. Depois tem uma história aí de prestação de contas que é muito... Se bem que se eu conheço aqui o pessoal, daqui a pouco vai ter um Ah, lugar sim. para fotografar. A gente aqui. tem um fotógrafo que é o mesmo many years. É. Talvez ele estivesse no CMA de um ano. E ele sempre passa. Você é professora do EGC? Então, eu sou professora do GC e estou indo agora, na verdade, para o CAD, que é o Departamento de Administração, e aí como eu estou indo só agora para lá, eu estou aguardando eles abrirem o edital para o programa de pós-graduação ali, Sim. e aí eu vou para a administração também. Muito legal. Conheço o Maurício Serva lá, fui aluno da esposa dele na UDESC. A Carolina de Carol. Mas a minha relação bem forte ali com o pessoal do IGC, quem conhece dali? No EGC, eu conheci muitos projetos, como eu fiz mestrado na UDESC, eu ficava indo nas defesas, conhecendo que era... O nome mesmo, desculpa? João Paulo Bittencourt. João Paulo Bittencourt. Tu deve ser amigo da Grazi? Sim, Ela? sim. A Simone foi minha orientadora, Simone Fireship. Ah, sim, querida. Então, bem amiga dela. Vamos, querido. Os meus pais moram ainda na mesma rua dos pais da Graziela. A gente nasceu nessa rua. E os nossos pais ainda moram lá até hoje. Nossa, Graziela, inspiradora. Querida, né? Dela. O pessoal te chama de Geraldo ou Viluga? Olha, nem Geraldo, mais formal. Acho que a gente chama de formal é Dinho. Dinho? Não é Dinho, então. Numa sessão de gestão de pessoas. É só o Rodrigo online. Ô, Rodrigo, você está ouvindo bem, né? Sim, estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem também? A gente está assim, Rodrigo. Beleza. Mas a Patrícia Safreire, que é a principal autora, a Ariane é orientanda dela, faz doutorado lá no GC. Elas estão trabalhando bastante com esse construto de desempenho competente, e agora a gente até está trabalhando no qualitativo. Que legal, a gente vai ter figurinhas, porque a gente criou um grupo de pesquisa, porque o Einstein, ano passado, teve mais de 1.280 artigos publicados e 761 em periódicos com um fator de impacto acima de 1. Mas a maior parte é área de saúde. Então, eu estou criando os grupos de gestão de saúde, né? Então, competências foi um dos que a gente começou, gestão baseada em evidências e competências. A gente pode trocar a figura do que a gente está encontrando de um lado, de outro. Sim, excelente. É um esforço bacana, gostei do artigo de vocês. Então, a gente vê como na área da saúde, realmente, a área de ciências sociais e a área da saúde é muito forte. Né? É uma área muito interessante. Dinho, como que você prefere? Porque a gente pode fazer, eu acho que a gente poderia começar com o vídeo do pessoal da secretaria, e daí você fala depois do vídeo, pode ser? Pode ser. Daí a gente apresenta depois. Sim. Tudo que tem no vídeo está aqui, mas é bom passar o vídeo também. Fica a seu critério. Você vai ter a opção de não passar o vídeo se você quiser fazer a apresentação. Eu posso apresentar. Foi a aluna que gravou? Foi. Tá, vamos deixar a aluna. Então, vamos começar. Para ela saber, depois ela vai perguntar, professor, eu apareci, apareceu. Verdade. Ela fica depois disponível, Vamos né? para passar o vídeo aqui, vou mostrar que apaga na parte na frente. Perfeito. Então, a gente vai começar, caso, como só está você aí, caso você não escute ou tenha algum problema no som, você sinaliza para a gente, por favor, tá? Então, a gente vai começar com a apresentação do artigo Desempenho Competente, Análise de Desempenho, Mapeamento Científico, deixa eu só fazer a leitura dos nomes bonitinhos. Desculpa. Nossa.
A sessão é gravada? Está sendo. Então, voltar aqui. Direito, então, desempenho competente, análise de desempenho e mapeamento científico sobre o tema, das autoras Patrícia de Sá Freire, Solange Maria da Silva e Ariane Espíndola, todas da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vou passar aqui o vídeo. Tá? Vou compartilhar aqui. Perfeito, compartilhar com o som aí. Olá, eu sou Ariane Espíndola e apresentarei a submissão ao trabalho SEMEAD 2022. O título do artigo é Desempenho Competente, Análise de Desempenho e Mapeamento Científico sobre o tema. As palavras-chave são desempenho competente, análise bibliométrica e voz viewer. A área de aplicação do artigo é gestão de pessoas. E o tema, políticas, modelos e práticas de gestão de pessoas. As autoras são Patrícia de Sá Freire, Solange Maria da Silva e Ariane Espíndola, todas participantes da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, do Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento. Como introdução do nosso trabalho, desde 2015, a literatura expõe a falta de consenso sobre a conceitualização e compreensão dos termos competência e desempenho, e propõe, para a contemporaneidade, um cenário que corrobora com os resultados de estudos seminais, ou seja, a heterogeneidade e a multiplicidade terminológica e conceitual dos termos, sem a adequada operacionalização dos construtos na forma de desempenho competente. Entretanto, não foi encontrado um artigo publicado a partir de 2015 que valide tal proposição. O problema de pesquisa e o seu objetivo. À medida que se buscava criar o cenário dos estudos sobre desempenho competente, DC, identificou-se que apenas 28,5% dos que pesquisam competência referenciam o termo desempenho ou performance, e ainda, entre estes, apenas 0,04% tratam do construto desempenho competente, denunciando a lacuna do conhecimento científico sobre este termo. Dessa forma, com vistas a mitigar esta lacuna, definiu-se como objetivo da pesquisa compreender o panorama da produção científica sobre o termo desempenho competente. A fundamentação teórica prevê: alguns autores assumem que desempenho competente, DC, se refere ao exercício de julgamento profissional na prática de mudança, outros ao resultado do comprometimento, da perseverança e trabalho duro, ou a automotivação e competência para utilização autônoma em várias situações simples e complexas. Há aqueles que determinam que características adquiridas e aspectos contextuais resultam em desempenho competente, ou que vai para além da soma dos múltiplos comportamentos, necessitando de capacidade adicional para oferecer resposta adequada às circunstâncias vividas. Como discussão, com a análise do desempenho bibliométrico e mapeamento científico dos dados gerados através da Scopus e Web of Science, compreendeu-se o panorama de produção científica sobre o termo desempenho competente. Com a análise de desempenho, apresentou-se a evolução cronológica das pesquisas na área, a performance dos autores, bem como das instituições, com base nas suas publicações e citações. Já com a análise de mapeamento científico, analisou-se a estrutura, a dinâmica da produção relacionada ao conhecimento da área e as representações gráficas das relações entre autores e temas através do voz viewer. Como conclusão, constatou-se a falta de uma fonte integradora de conceitos sobre desempenho competente e possíveis formas de operacionalização do construto. Com a listagem de frequência, identificamos similaridades entre competência e performance e habilidades. Contudo, desempenho competente possui uma estrutura de relação conceitual somente com o desempenho do trabalho. Na análise de cocitação dos autores, conclui-se que não há colaboração e uma estrutura social consolidada e sistêmica
do campo relacionado ao termo desempenho competente, e o que desperta para a necessidade de estudos mais colaborativos sobre esta temática. Como algumas das referências utilizadas, podemos citar Hager, em The Integrated View on Competence, ou Visão Integrada de Competência, Hoffman, com The Meanings of Competence, ou Significados de Competência, e Sonnentag, com Performance Concepts and Performance Theory. A contribuição e impacto desta pesquisa. As técnicas utilizadas para análise bibliométrica e de conteúdo, a partir da análise de desempenho e de mapeamento científico com o uso da ferramenta VozViewer, por serem quantitativas, conferem confiabilidade aos resultados alcançados a partir do panorama de produção científica e, consequentemente, produzem conhecimentos confiáveis para futuras pesquisas sobre o termo desempenho competente. Para encerrar, um agradecimento ao órgão de fomento, pois este presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, no Código de Financiamento 001. Muito obrigada. Se quiser apresentar ali, a gente só vai passar aquilo que para ilustrar ali. Isso aí, não, deixa eu só um pouquinho. Isso bem rapidinho. Esse aí, então, ela já apresentou o título, né? Essa primeira parte, ela também já apresentou, né? O objetivo também, a introdução, problemas, que já está contemplado na fala dela. Então, a gente buscou entender aí qual é o panorama, né, da produção científica sobre desempenho competente, esse é o construto. Pode passar. Esse é o objetivo. A revisão da literatura ela também já apontou alguns aspectos, eu acho que a gente pode passar isso aí também. Aqui eu queria mostrar, ó. A gente fez a busca em duas bases de dados, a Scopus, no dia 4 de maio de 22, e a Web of Science, em 11 de maio de 22. A gente usou aquele string de busca ali, está cortando um pouquinho, mas o termo é... A gente incluiu, né, todos os trabalhos, todos os tipos, todas as datas, todos os idiomas disponíveis, só fez a exclusão ali dos duplicados, que é o próximo slide ali que mostra. Então, a gente recuperou 287 documentos na Scopus e 180, num total de 477 documentos. Aí a gente exportou para o Zotero, né, que é o software de gerenciador de referências, e demos a remoção dos duplicados, que eram 165 documentos, e restaram 302 trabalhos com uma amostra que a gente utilizou depois para análise do VozViewer. Então, a gente, no trabalho desses 302, a gente começou com uma análise dos 20 artigos mais citados. Então, a gente usou a técnica do text mining, com apoio do software RStudio e a biblioteca Bibliometrics, para que a gente pudesse identificar os parâmetros principais, né, e insights aí a partir do abstract. Na sequência, a gente fez a limpeza ali da base textual, identificou os principais termos, categorizamos uma nuvem de palavras, né? E geramos, então, essa nuvem aí, que a gente já mostra em seguida. Então, trata-se de uma pesquisa descritiva, bibliográfica, utilizando-se da análise bibliométrica com análise de desempenho e mapeamento científico nas bases já supracitadas, né? Foi realizada, então, análise de desempenho, a gente apresentou a evolução cronológica, os autores mais relevantes, as instituições, os países mais produtivos sobre o termo, e também a identificação das publicações com maior número de citações, tanto da Web of Science quanto do Scopus, né? E depois a gente fez um mapeamento científico com análise de conteúdo pela concorrência das palavras-chave e redes de coautoria das publicações científicas sobre o tema. Então,
Aqui a gente tem a primeira análise, né, feita, acho que pode passar. Então, a gente vê ali a área da saúde, realmente, né? Esse aí, apresentando no Voice View o resultado, a gente identifica aí que são as 6 cores diferentes, né? 6 clusters. E elas agregam, então, palavras-chave que apresentaram similaridades, interações entre os autores e temas correlatos. Portanto, então, essas análises foram baseadas em 4 concorrências, que geraram 80 itens de análise, 6 clusters e 1.193 leads. Nos interessa, a gente vai dar destaque ali para o cluster 6. Pode passar, por favor. Que é o cluster onde justamente aparece o termo performance competente, que é o último lá. Aí eu acho que pode passar para a próxima. Então, a partir desse cluster, né, que era aquele azulzinho claro ali, o termo desempenho competente ele aparece apresentando uma similaridade com alguns temas correlatos, como estudos transversais, processamento de informações, aprendizado, estudo clínico principal. Mas a concorrência ela se deu apenas com um único termo, que era o desempenho no trabalho. Isso veio corroborar com o que o Hoffman já falava lá em 1999, né? Pode avançar. Aí a gente fez outra análise também com o Voice Viewer, que era de cocitação, né? Então, a gente consegue ver aí, nessa cocitação de referências, a gente considerou os documentos que receberam, no mínimo, 2 citações por outros documentos, né? Desse portfólio de publicações que foi objeto aí da nossa análise bibliométrica. Então, essa análise, ela resultou em 30 autores e gerou 20 clusters. O cluster 1 é o formado pelos autores que estão entre aqueles mais produtivos segundo a Scopus. Por outro lado, com exceção nesse cluster aí do Shane, nenhum deles consta na lista daqueles mais citados. Uma outra coisa que a gente observou aí também, que as ligações, elas ocorrem dentro de cada um dos clusters, né? Não havendo uma inter-relação entre os autores de diferentes clusters. Então, essa foi uma conclusão bem interessante. Próximo. Então, com essa análise aí pelo Voice Viewer, né, a gente conseguiu apresentar, análise de desempenho, a gente conseguiu apresentar a evolução cronológica das pesquisas, a performance dos autores e das principais publicações e citações. Mas foi a partir da análise de mapeamento científico do Voice Viewer que a gente conseguiu compreender essa estrutura, a dinâmica da produção relacionada ao conhecimento da área e as representações gráficas, que são esses gráficos das relações entre os autores e os temas. Dessa análise, a gente aprende que não existe, ou seja, que não há uma colaboração e uma estrutura social consolidada e sistêmica do campo em análise relacionado a esse termo desempenho competente, o que então nos desperta ainda para a necessidade de estudos complementares, né, que busquem aprofundar ainda essa temática. Considerações finais, então, agora já. Então, com o alcance do objetivo do estudo, se constatou a falta de uma fonte integradora de conceitos sobre desempenho competente, possíveis formas de operacionalização. As técnicas da análise bibliométrica de conteúdo quantitativas conferem, então, essa confiabilidade que a Ariane já colocou. E a gente sugere novas pesquisas para identificar as dimensões de análise e pressupostos teóricos sobre desempenho competente e elaboração do estado da arte sobre o tema. Aqui são as 3 referências que a gente indicou até lá no site, né? Mas a gente tem um rol de bibliografias aí, oriundas exatamente das bases de dados. Aqui é meu contato, eu agradeço aí a oportunidade de estar apresentando nosso trabalho. Obrigada. Obrigado. Podemos fazer um pouco de discussão para agora no final aqui? Como que você está planejando? Questão de tempo. Aí a gente teria mais 5 minutos para fazer uma discussão agora. Essa ideia de discutir sobre os outros. Pode ser? Você tem 5 minutos. Você tem alguma pergunta, provocação para a professora? Eu vou deixar para depois, que eu vou amarrar. Tem pouquinho tempo, mas eu tenho uma pergunta. Oi, professor. Eu particularmente gostei muito da visão de desempenho competente, porque a gente tem
uma visão predominante de competência que não necessariamente é vinculada à entrega, né? E aí, a gente tem esse desafio da utilização na prática, da utilização de, ok, o que é competência, a própria influência americana do chá Sim, traz, né, essa sim. coisa de... Conhecimento, habilidades. Pois é, e uma desconexão com a prática, né? Porque Sim. a prática, a perspectiva que a gente está trabalhando no nosso artigo traz essa questão de você, a provocação de, será que é possível ser competente a priori, ser competente dentro de sala de aula, né? E aí eu queria saber como, eu ia perguntar para ti, assim, a história desse artigo, onde que ele está, ele vai ser desenvolvido, para onde que ele vai? Então, nesse segundo momento a gente finalizou esse aqui, nesse segundo momento agora a gente está fazendo um artigo sobre o termo desempenho competente, a gente está fazendo agora uma análise qualitativa, então a gente está na fase a gente já fez as buscas, a gente já está identificando as principais referências aí da área, e aí a gente vai trabalhar dentro de uma abordagem bem qualitativa, mas a gente ainda não está com o artigo pronto, ainda está os pares ainda revisando, complementando, então acho que vai ser um artigo bem interessante que vai, acho que, trazer luz aí ao termo desempenho competente, né? Trazer significados, conceitos, né? E aí a gente vai explorar um pouco melhor esse termo, dado justamente a lacuna científica que a gente conseguiu identificar nesse primeiro artigo, né? Então, a gente está despertando agora realmente para um artigo bem qualitativo, onde a gente possa trazer um pouco da questão conceitual. Ele está dentro vamos dizer, vocês vão chegar a fazer um campo de pesquisa com organizações, vocês pretendem levar adiante o conceito em si. Tá, nesse segundo artigo ainda é só uma análise qualitativa baseada na revisão da literatura, né? Vamos buscar aí uma revisão integrativa. Depois a ideia é a gente ir a campo, mas daí numa terceira etapa. Mas sim, a gente espera aprofundar isso, principalmente com a tese da Ariane. Ela vai aplicar na empresa em que ela trabalha? Então, não sei se é na empresa que ela trabalha ou numa empresa de base tecnológica, a gente ainda não definiu. Ela trabalhava numa empresa de desenvolvimento de software e ela mudou para a VEG, se eu não me engano. Então, agora eu não tenho certeza, a gente ainda está numa fase mais inicial aí da tese dela. Parece ter um bom potencial Sim. de aplicação prática, Com porque certeza. se não está resolvido da perspectiva científica, tampouco está resolvido na questão de aplicação, por conta de complexidade, por conta de contextualização. Agora eu quero te perguntar uma coisa de quem está pesquisando o tema. Por que está diminuindo a sensação, pelo menos nas nossas pesquisas, é que o olhar de competência. Competência em gestão de saúde teve um enxugamento de pesquisas nos últimos anos. Teve um pico e depois teve enxugamento. Desempenho competente, a sensação é que também está caindo essa produção, né? Olha, de 2015 para cá, a gente viu um aumento, depois eu acho que tem uma queda, mas as pesquisas caem ali porque a gente parou na metade de 2022, né? Então, eu acho... Vai ser baixo mesmo. a gente pegou lá, se eu não me engano, foi em abril e maio, né, que a gente colocou ali. Então, essa queda, mas eu acho que começa a despertar, sim, o interesse da academia maior por esse construto, desempenho competente, foi o que a gente observou. Bom, tem duas pequenas dicas para o artigo, que podem, inclusive, não... tem uma afirmação ali, daquelas afirmações que só nos comprometem e não nos dão ganho, que a primeira vez que foi falado em competência foi o Le Boterf, e como tem a linha americana, que é um pouco anterior, a gente vai ter o Boyatzis, vai ter o McClellan, eu não colocaria, tiraria a primeira vez, não muda nada para vocês têm... E a outra coisa... A gente usa o Boyatzis, eu acho. O estudo clínico ali eu tiraria, ele é um dado, mas assim, a performance e competência, essas palavras, por mais que elas apareçam nos artigos, elas não estão relacionadas com essa temática. Vocês poderiam, se for avançar, cortar ela que ela aparece, tem bastante, mas é outra coisa que está falando. A área da saúde e medicina.
Clínica. os Ah, estudos clínicos. os Quando eu uso clínicos. performance, Entendi. competência, estudo Lembrei. clínico, Aham. a gente sabe porque a gente também está pesquisando em saúde e aí aparece Tá. um monte disso, a gente foi atrás, falou com o pessoal de pesquisa. Então, ele Tira dali. não corrompe os dados, porque sim, aparece e realmente Sim. existe isso, mas Sim. uma opção metodológica, se prosseguir com isso, pode cortar porque você não Tá perde certo. nada. Inclusive, nesse qualitativo, a gente espera aprofundar em cada uma dessas áreas, como é que o termo desempenho competente está sendo observado na área da saúde, da educação, da administração. Acho que vai dar um artigo bem legal esse segundo. Bem, vamos seguir? Você não tem pergunta? Vamos deixar para o final, que a gente Aí, passa um pouquinho. Bem falado. Vamos lá. É isso. Boa, obrigado, viu? Vou passar. Vamos para o... Pode ser o seu? Pode ser saúde. Porque eu acho que na ordem de evolução de alguns aspectos, eu gostei muito de encerrar com o algoritmo. Traz umas discussões que a gente não traz, e é... Então, agora a gente vai para o... Isso, você pode ouvir, essa apresentação é para o final. Vamos só para o transmitir. E o segundo artigo é Frameworks, competências e avaliação, as diferentes perspectivas conceituais e os desafios para o estabelecimento de competências necessárias para o gestor de saúde. Autores João Paulo Bittencourt, Daniele Fernando Godoy, Mônica Sabina Hasner, Nicole Rieder Lobo, Flávia Angeli Nilsen, da faculdade, todos da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. Vou transmitir aqui para a Marília, que está assistindo. Pois, a gente está. Já está. Fala da última parte. Olá, pessoal. Eu me chamo João Paulo Bittencourt, eu sou administrador. E eu me chamo Daniele Godoy e eu sou médica. Nós viemos aqui apresentar o artigo Frameworks, Competências e Avaliação, as diferentes perspectivas conceituais e os desafios para o estabelecimento de competências necessárias para o gestor de saúde. Esse artigo faz parte de um esforço do nosso grupo de pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein, onde nós trabalhamos como professores, pesquisadores. Nós escrevemos esse artigo com a Mônica Sabino, com a Nicole Lobo e com a Flávia Nilsen. A gente vai falar de gestão de saúde, da formação de gestores, nós estamos falando de algo que é muito importante para nós, né, Daniele? Exatamente. A relevância da formação de gestores para a área da saúde é bastante importante pela própria relevância do setor saúde. É um setor enorme, né? Só em termos econômicos, em termos de impacto social, em termos de resultado. Só no Brasil, para vocês terem uma ideia, nós temos um gasto de 9,5% do nosso PIB somente na saúde, seja no setor público, seja no setor privado. Então, entender como esse setor funciona e fazer uma gestão cada vez mais qualificada é bastante importante nesse contexto, né, João? Exato, a gente tem tido muita demanda, a gente vive isso na pele, pela formação de gestores de saúde, os profissionais que vêm da gestão geral e precisam se especializar, os profissionais de saúde que se tornam gestores, e aqui está na imagem uma das nossas 9 unidades de ensino que ajudam a formar gestores de saúde. Agora, esse não é um problema só nosso, do Einstein, não é só nosso do Brasil, é ao redor do mundo, e a gente foi identificar nesse artigo frameworks, propostas que indicam competências para o gestor em saúde. A gente fala de competências, a gente vai olhar um conceito que é múltiplo, que já tem diferentes perspectivas, e aqui a gente elenca 3. Uma delas é a perspectiva clássica da educação, o que é ser competente. A outra é do mercado de trabalho, que é muito associada à qualificação de força de trabalho. E a terceira, que é a de recursos humanos e que é a que está mais conectada com a nossa perspectiva da formação do gestor. A perspectiva de competência é importante por quê? Porque é ela que diz o que é ser competente. Então, a gente foi atrás dessa definição, trabalhamos com os clássicos, desde a perspectiva americana, a perspectiva francesa, e também para entender como que esses frameworks buscam ou não essa perspectiva e como que clarificam na sua definição o que é ser competente.
associado a isso, claro, a perspectiva da competência conectada à estratégia organizacional, competências individuais, humanas e gerenciais, conectadas para gerar competência a uma organização. E aí a gente vai olhar para os aspectos específicos da competência na gestão de saúde, né, Dani? Perfeito, João. Então, quando a gente olha para a gestão em saúde como um todo, a gente tem uma série de tensões. Em todos os nossos estudos, isso é também abordado nos próprios frameworks, a gente lida com tensões que são muito importantes. E a gente mapeou 3 principais, que são tensões que começam no ambiente externo, no cenário, tanto intra-organizacional como externo, de legislação, de contexto de país. Um segundo ponto que envolve a gestão em si, o uso das ferramentas, como a gente atinge as metas organizacionais de uma maneira eficiente. Hoje, no sistema de saúde, a gente tem muita ineficiência, muito gasto de recurso desnecessário, temos limitação para esse recurso, então isso já acaba sendo uma tensão bastante importante. E uma terceira tensão, que é gerar o resultado em si que a gente quer, o fim, finalidade do serviço de saúde, que é gerar saúde para a população, gerar saúde para o cidadão, gerar valor em saúde. Então, todas essas tensões, elas têm que ser abordadas e elas têm que estar na mente do gestor em saúde. Então, os vários frameworks que nós encontramos, eles trazem esse esforço para que a gente tenha um desempenho superior em gestão. Alguns feitos nos Estados Unidos, alguns feitos na Europa, outros na Austrália, muito pouca coisa produzida no Brasil, mas todos eles trazendo, permeando o objetivo de resolver essas tensões na forma de desenvolvimento de competências, muitos focados em grandes domínios e subdomínios, outros indo até num detalhamento maior, outros chamando para ação, outros aplicando, mas nós conseguimos traçar um mapa geral do que há disponível em relação às competências para gestão em saúde. Isso mesmo, Dani. Bom, você já endereçou aqui algumas coisas interessantes, né? Os frameworks e os seus objetivos, então eles têm coerência, os frameworks estudados com os seus objetivos, os focos, né? Alguns são para propiciar o desenvolvimento de pessoas, outros são uma chamada para ação, e a gente adiciona também a perspectiva da atualização, a gente encontrou algumas iniciativas de consórcios entre organizações, propiciando mecanismos, frameworks que são atualizados anualmente, periodicamente, para o desenvolvimento das competências. Alguns, como o framework da OMS, que é muito interessante, propondo níveis de expertise da competência e a sua própria avaliação. Mas, de forma geral, a gente vê 2 problemas. Um é a contextualização a diferentes setores, a diferentes organizações, e, claro, né, a contextualização de países, né, Dani? País desenvolvido, onde foi desenvolvido, não necessariamente vai ter a mesma característica, o mesmo sistema de saúde. Por último, a conceitualização é muito desafiadora, porque a gente está falando de frameworks que, ora, não identificam, não clarificam o seu conceito, e, ora, quando utilizam um conceito de um estoque de recursos, um estoque de competências que é propiciado pela perspectiva do skills, knowledge and abilities, né? Então, a gente vai chegando nas conclusões, né, Dani, e vê que há uma consistência conceitual frágil. A inspiração é muito nas mesmas fontes e a validação, quando é feita, normalmente feita apenas com practitioners. Não há uma união entre pesquisadores, practitioners, diferentes stakeholders. Perfeito. E esse entendimento dessa complexidade, né, e ajustar esse foco é justamente um dos nossos objetivos da nossa pesquisa. E a gente consegue mapear isso de uma forma bastante interessante e ficamos disponíveis para toda essa discussão. E aí a gente queria finalizar com uma frase que nos foi bastante significativa durante a pesquisa, que é essa frase que está aqui embaixo: a ciência da medicina tem milhares de anos. A disciplina das ciências da gestão, que incluem o estudo de liderança, tem menos de 100 anos. Então, as ciências da gestão aplicadas à saúde ainda estão em sua infância. Então, nossa pesquisa é tentar fazer sair dessa infância, adolescência, alcançar a maturidade, para que a gente, de fato, tenha aí um sistema de saúde de qualidade, com gestores atuando de forma qualificada, né, João? Isso mesmo, Dani. A gente espera contribuir com isso, espera ter contribuído com a discussão, e nós estamos disponíveis para discussão após essa apresentação, e também o nosso artigo está disponível com as referências, com todos os detalhes,
na plataforma do SEMIAD. Nós agradecemos a todos pela atenção e aproveitamos para reforçar aquilo que a gente acredita, que a gestão de qualidade, de alto desempenho, salva vidas. Com certeza, João. Até mais, pessoal. Bom, Aí gostou. é isso, gente. Pode conversar um pouquinho. Temos 9 minutinhos. Muito bem, então passo a gestão dessa parte para ti. Eu queria fazer uma pergunta, Pode fazer, na verdade. sim, Porque é uma curiosidade, menos que uma pergunta, é mais uma curiosidade. Porque eu virei gestor também, meu irmão, não sei se você sabe. Eu estou sabendo, fofoca acadêmica quase. Mas eu estou muito longe dessa conversa. Eu sou diretor de RH da USP. Ah, legal. Estou, na verdade. Agora eu estou mais cuidado, porque eu estou diretor. Né? E, enfim, é um RH muito transacional. Enfim, nós estamos muito mais para o departamento pessoal do que para RH em si, mas nós estamos recuperando a discussão de carreira que estava congelada na universidade há 8 anos e tal, mas vamos falar nessa discussão do setor da saúde e olhando para outro lugar que é top, né? Mas assim, é fronteira, né? De conhecimento em todos os sentidos na área. Uma pergunta minha curiosidade é como vocês estão lidando essa questão de competências dentro de um modelo de gestão que ele é muito mais um consórcio do que propriamente uma empresa, né? No sentido tradicional, porque já tem uma empresa verticalizada, mas a área da saúde hoje ela funciona muito como assim, você tem o hospital, dentro do hospital está a empresa que faz os exames clínicos, nós, por exemplo, aqui não conseguimos, agora estou começando a falar no plural majestade, esse é sinal que eu incorporei. Nosso hospital aqui não consegue contratar por concurso anestesistas, por exemplo. O mercado está aquecido a tal ponto que os caras não vêm nem pelo salário que a gente oferece, que a princípio para essa faixa não é atraente. Então, nós vamos partir para a terceirização, ou seja, então existe, eu olhando do lado de fora, eu vejo muito essa composição do hospital como sendo um nexo de contratos. Muitos contratos acontecendo, né? E como que esses desafios que a questão da gestão por competências coloca, né, eles acabam fazendo esses contratos andarem juntos ou numa mesma direção. Não sei se isso é um assunto para vocês lá. Eu confesso que eu não conheço se o Einstein, no caso, é um hospital. O Einstein Hospital é um hospital verticalizado. Nesse sentido, né? Sim. Nossa, você está trazendo um negócio que é uma... O cara que tem um olhar, tem um olhar, né? É uma dor, porque hoje o Einstein administra 49 organizações. Ele tem 27 unidades do SUS, em diferentes tipos de contrato. Por exemplo, Iboimirim, que é a menina dos meus olhos, é um hospital da região do Iboimirim, aqui sul, zona sul de São Paulo, uma região que já foi das mais perigosas. 800 mil habitantes são atendidos no hospital geral que tem da maternidade e a psiquiatria. Só a gestão é Einstein. Tem uma gestão compartilhada com o CEGEAN. Então, só as lideranças são Einstein, a gente paga o salário e o resto fica no contrato. Então, a gente meio que, em tese, economiza o salário de gestão e aí o resto a gente faz com o orçamento global. Eu tenho o Hospital Santa Catarina que faz transplante, aí eu já tenho outro tipo de contrato. Eu tenho as 22 unidades do setor privado, que aí eu tenho um maior domínio. Mesmo assim, eu tenho anestesistas que são contratos terceirizados, eu tenho corpo clínico fechado, que é meu, corpo clínico aberto, que somando dá 9 mil médicos, mais médicos do que tem toda a região da Amazônia. Então, existe uma complexidade muito grande na gestão por competências, mas com o tempo e com a questão dos protocolos, da evolução, a competência técnica, a gente consegue ter parâmetros desenvolvidos e sempre em desenvolvimento. A gente consegue, naturalmente, os contratos que são do setor público, eu tenho que validar com a prefeitura, nem tudo que eu levo do Einstein serve lá. Aliás, tem muita coisa que eu aprendo no Iboimirim, porque a gente está com um projeto, a nossa visão é uma gota de Einstein a cada brasileiro. O Einstein que está no Morumbi, com aquele preço, ele não vai chegar, eu preciso mudar muita coisa, não vai chegar a todo brasileiro. Mas aí, quando a gente vai subindo para a gestão, eu consigo ter um parâmetro maior. Agora, não é uma questão que está em paz, porque as competências para você gerir num lugar em que você tem que
tem um conselho consultivo, você tem relações locais que são bastante peculiares. É diferente de você gerir dentro do Einstein de Morumbi ou do Einstein de Goiânia. Então, essa é uma questão, inclusive, que nos interessa, que a gente começa a formar. Quando eu fui para o Einstein há 4 anos, a gente tinha um programa que era o MBA. Hoje a gente está com 80 programas e criou uma graduação em administração, que não pode ser hospitalar nem de saúde, tem que ser administração para resolver todos os problemas, ou para buscar, né, formar pessoas. Verdade. Mas, assim, a gente tem matrizes de gestão por competência, a gente já tem coisas funcionando das competências por especialidade médica, que é uma fauna, né? A gente fala. Independentemente de ser direto ou terceiro. Independente de ser direto ou terceiro. Pessoal. Relacionado, por exemplo, gestão de corpo clínico é um negócio doido. Se o corpo clínico disser, não vou fazer, tudo que você queria fazer dentro do hospital, você não consegue. Então, quando a gente faz, por exemplo, eu preciso fazer um giro de leito. Se o paciente não sai, preciso construir mais leitos, é muito caro. Então, o giro de leito, a excelência operacional, eu consigo criar um leito virtual se eu aumentar isso. Mas quando eu aumento isso, eu tenho que preparar a equipe de limpeza para fazer o setup da sala, eu preciso preparar a equipe de enfermagem e eu preciso que o médico passe antes das 10 para dar aula. O médico, que às vezes, trabalha em mais de um CNPJ, em muitos lugares. Então, eu tenho que ter também um sistema de premiação do corpo clínico, do cara que não comete menos erro médico, tem excelência clínica, passa antes das 10, é parceiro, e aí eu vou colocando ele num regime de premium. Então, é uma gestão do corpo clínico nem fica com RH, fica com uma diretoria de corpo clínico. Tá? Médico falar com o médico. É uma complexidade bastante significativa. E quem faz a gestão disso, e essa é a nossa preocupação de pesquisa, o que essa pessoa precisa, o que é o mais importante do mais importante e como avaliar esses níveis para que eu continue formando gestores. Né? Vocês têm gestores e contratos, assim, especialmente nesse sentido? Não? Temos. No Iguamirim, por exemplo, a gente acabou de mudar a equipe de anestesia. Equipe de anestesia e equipe de cirurgia. O contrato que estava sendo entregue era um contrato antigo, a gente começou a revisar e precisava melhorar muito. Quando melhorou, refez o processo, e aí veio uma empresa que entregava mais de médicos, inclusive mais jovens de formação. A gente fica um pouco de qual é a capacitação, mas aí teve essa parte de capacidade técnica foi resolvida, e aí a gente está com uma nova equipe lá. Então, bom, eu tenho mais coisa, mas deixa eu ver. É curiosidade. Você não está olhando para isso. Eu estou falando que eu gosto muito de deixa que acabar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, por favor. Meu nome é Marília. E eu tenho uma curiosidade em relação à questão da administração hospitalar. Eu já trabalhei há algum tempo, meu irmão foi pediatra, né? Por muitos anos, morreu o ano passado com a Covid, e eu sempre tive esse acesso em relação ao ambiente hospitalar por meio dele. E eu tenho uma dúvida que, pelo seu trabalho, talvez você consiga me responder. Como que esse trabalho que você mensura do desempenho, ele impacta na organização de uma forma geral? Que eu falo como um todo. Isso alavanca o seu negócio? De uma forma geral, ele contribui para que os processos produtivos dentro desse ambiente hospitalar, eles sejam mais eficientes e dinâmicos e consiga impactar lá no resultado final do negócio? Fantástico, Marília. Fantástico, excelente comunicação. Sim, é a área que eu estudo. Cadeia de suprimento e cadeia de operação. Aí a gente fica curioso. Exato. Vou te dar um exemplo, por que a gente usa, o conceito de competência que a gente viu nos frameworks, a gente achou insuficiente, a exceção da UBS, que chega no nível do detalhe, e tem a ver também com o artigo de Santa Catarina, que é o desempenho competente. O que é esse desempenho? Eu posso colocar que excelência é um valor e eu posso, ou estratégia, enfim, eu posso desdobrar uma competência de excelência.
mas o que é excelente e como que eu melhoro ela a cada instante. Hoje, a gente sabe que o Einstein é reconhecido, ele está há mais de uma década reconhecido a cada ano como o melhor hospital da América Latina. Sim. Os outros do Brasil não ficam nem entre os 30. Então, a gente trabalha muito, mas você tem que renovar. Vou te contar a história da entrada do nosso CEO, que é um advogado, e tem essa vantagem de você trazer pessoas, de olhar de uma maneira provocadora, inclusive para o profissional da saúde. Sim. O CEO entra, vende petróleo e gás e se indigna com um dado que é PAV, que é a pneumonia por acesso ventilatório. Pneumonia por acesso ventilatório é alguém que entrou na UTI, não tinha pneumonia, mas por conta da intubação adquire o PAV. Adquiriu, sim. Exato. E é algo muito difícil de vencer, e que os profissionais de saúde, isso foi há 16 anos, até mesmo o Einstein achavam que era impossível, e ele falou, isso aqui é tolerância zero para isso. Então, a excelência está lá, continua, mas entra uma provocação. E vou te contar bastidores aqui. O pessoal riu quando ele pediu. Nicole, que está aqui, que é aluna de graduação, foi lá e ouviu isso dos profissionais. A gente riu quando ouviu isso, que é impossível. E aí tem um trabalho tanto de provocação quanto de mostrar os impactos, né? Então, alguém que adquire PAV, às vezes demora 3 anos para voltar a ter uma vida funcional, perde músculo, perde... E a gente trabalhou intensamente isso, foi vencendo as resistências, algumas vezes, inclusive, com a palavra, vou te falar a palavra certa, intolerância, tolerância zero ao PAV. E hoje a gente tem controle sobre isso. É algo muito complexo, mas a gente pode, você pode ter um nível de competência de nível médio e superior que se mantenha, mas você precisa revisar como que ele se entrega na prática, para eu poder dar feedback, para eu poder dar entrega, para eu poder ir melhorando isso. Exatamente. É a melhoria contínua do processo, é isso? Exatamente. Sim. Gestão de saúde é cabeça na estrela e pé no chão. Cabeça na estrela você tem que pensar, porque a gente não pode ficar querendo melhorar o hospital. O hospital tem que acabar. O hospital do que existe tem que ser emergência, cirurgia e cuidados intensivos. E mesmo assim, nem toda cirurgia. O melhor lugar de tratar o paciente é em casa. Então, se a gente ficar apaixonado por hospital, a gente não melhora a saúde. Tem que ter a cabeça nas estrelas e mudando isso. E pés no chão, fazer o que está no nosso... A gente tem que ter excelência, tem que aprender rapidamente com o erro, tem que ter protocolo sendo renovado. E assim, se a gente associa o valor, uma obstinação por excelência, e a renovação das competências na prática, para que todo mundo entenda, que o técnico de enfermagem entenda, que o PhD que faz ginecologia obstetrícia entenda, que todo mundo esteja na mesma página, né? E isso é o desdobramento da competência. Sim. Entendi. Ok. Muito obrigada. Eu agradeço, Marília, pela pergunta. Eu vou dar para você aqui na próxima apresentação, tá? Falhou. Vou passar. Tá falhando, Gestão algorítmica. Então, aqui só para iniciar, próximo artigo, título Gestão algorítmica nas plataformas digitais de trabalho, forjando transparência, adequando comportamentos, reproduzindo injustiças, de autoria de Rodrigo de Campos Rezende, Geraldo Tessarini Júnior, Wilson Aparecido Costa de Amorim, todos da FEA USP. Olá a todos, eu sou o Rodrigo e vou apresentar o artigo Gestão Algorítmica nas Plataformas Digitais de Trabalho, forjando transparência, adequando comportamentos, reproduzindo injustiças, que foi feito por mim, em conjunto com o Geraldo Tessarini Júnior e o professor Wilson Aparecido Costa de Amorim, todos da FEA. Então, para dar um pouco, introduzir, dar um pouco o contexto do trabalho, quando a gente fala de plataformas digitais de trabalho, a gente está falando de um fenômeno relativamente recente, mas que tem ganhado muita atenção de vários pesquisadores, né? Vários temas utilizados para se referir ao assunto, economia de bico, gig economy, uberização, mas enfim, basicamente a gente está falando de mercados de trabalho em que a contratação ocorre por meio de plataformas digitais, que fazem a intermediação entre oferta e demanda de trabalho remunerado.
E por meio dessa intermediação, as organizações conseguem fazer a contratação, muitas vezes sob demanda. Então, é um fenômeno recente, mas que ele tem ganhado bastante importância no mundo, em vários lugares, e bastante no Brasil. Então, assim, como um exemplo, a gente tem aqui números de 2020, a Uber, que provavelmente é a plataforma de trabalho digital mais conhecida, ela divulgou que ela tinha 5 milhões de motoristas ativos no mundo, motoristas entregadores, e um quinto deles trabalhava no Brasil, então cerca de 1 milhão. E aí dados da PNAD de 2021, PNAD contínua, confirmam cerca de 1,5 milhão de pessoas trabalhando nesse setor de transporte sob demanda em plataformas no Brasil. Então, é um mercado que cresceu muito rápido nessa última década e que uma característica muito importante que possibilita o funcionamento dessas plataformas é a gestão do trabalho feita por meio da gestão algorítmica. E, por meio de softwares e algoritmos, consegue automatizar decisões da gestão de pessoas. Então, o nosso objetivo justamente era falar um pouco desse aspecto e compreender como que essa forma de gestão que acontece nessas plataformas digitais afeta os trabalhadores dessas plataformas. Então, falando um pouco aqui da nossa pesquisa, alguns fundamentos, primeiro a gente precisa entender bem, né, como que é esse trabalho em plataforma e ver que tem uma variedade muito grande de vários tipos de serviço, vários processos em que ocorrem. Então, a gente pegou essa classificação aqui da Dougan, de 2020, que ela faz uma tipologia com 3 tipos de trabalho em plataformas digitais. Então, tem o Capital Platform Work, em que as plataformas são utilizadas para intermediar vendas ou aluguéis de imóveis, mercadorias, e acho que o exemplo mais famoso seria o Airbnb. Aí tem o crowdworking, que por meio da internet as empresas disponibilizam algumas tarefas para serem concluídas e pessoas em diversas localidades do mundo podem concluir essas tarefas. E o terceiro, um exemplo desse crowdwork seria a Amazon Mechanical Turk. E o terceiro tipo é o webwork, que é o que a gente vai tratar aqui nesse trabalho, que é um trabalho que precisa ser feito numa localidade geográfica e num tempo específico. Então, geralmente são modalidades de trabalho mais tradicional, como transporte, entrega de mercadorias, pode ser limpeza, mas que são feitos com intermediação lucrativa de plataformas de trabalho digital, como a Uber, a iFood. Uma característica muito importante dessas plataformas de network é o utilizamento do gerenciamento algorítmico. Então, a gente estudou bastante algumas características desse gerenciamento, então a tomada de decisão automatizada, coleta abundante de dados dos trabalhadores, a avaliação de desempenho geralmente feita por sistemas de rating, como a Uber, que tem de 1 a 5 estrelas, e também a utilização de recursos gamificados como forma de incentivar certos comportamentos dos trabalhadores. E aí um conceito muito importante que a gente estudou é a questão da opacidade, que é justamente quando acontece muito por algoritmos, né? Por isso que foi importante a gente estudar esse conceito no nosso trabalho, porque ocorre quando alguma decisão ela é tomada e não se sabe quais foram os inputs que levaram a essa decisão, como ela foi alcançada, e as pessoas que recebem os efeitos dessa decisão não sabem dizer. Então, isso acontece muito com o algoritmo, pode ser tanto por ocultação deliberada das empresas, pela grande dificuldade técnica de ler um código de um algoritmo, e, inclusive, acontece principalmente em casos de machine learning, quando as próprias pessoas que desenvolvem os algoritmos não sabem explicar exatamente como que eles alcançam algumas decisões. Então, considerando nessa pesquisa, e com o objetivo de analisar a percepção dos trabalhadores sobre essa gestão, sobre essa questão da opacidade, nós fizemos entrevistas semi-estruturadas, foram 8 entrevistas com motoristas ativos da cidade de São Paulo, todas no mês de maio de 2022, entrevistas com duração de cerca de 40 minutos. Aqui tem uma tabela com o perfil sociodemográfico dos entrevistados, foram todos homens e todos com bastante tempo de experiência e perfil de escolaridade bastante variado. Então, depois de fazer essas entrevistas semi-estruturadas, nós fizemos a transcrição do material e analisamos com a técnica de análise de conteúdo categorial temática, como explicado por Varginho. Então, após a nossa análise, né, nós conseguimos chegar em 4 categorias de influência da gestão algorítmica no trabalho desses motoristas.
Então, a distribuição do trabalho, remuneração, avaliação de desempenho, vigilância e punição. Sobre a distribuição do trabalho, a gente viu que vários motoristas relataram alguns lados positivos, como a possibilidade de determinar locais e horários de trabalho. Isso seria uma vantagem dessa forma de gestão por algoritmos. Mas, ao mesmo tempo, a questão da opacidade se mostra dando uma grande incerteza para esses motoristas em como funciona essa delegação. Então, muitas vezes, tem os critérios que são divulgados pelas plataformas, mas os motoristas têm alguma desconfiança, acham que podem ter outros critérios que estão utilizados, e como eles não conseguem verificar o funcionamento dos algoritmos, eles nunca têm como confirmar se realmente como funciona. E isso acaba afetando também se eles podem ou não aceitar a viagem, se eles têm as informações necessárias, algumas taxas de cancelamento que podem acabar afetando, então essa autonomia acaba sendo reduzida e essa incerteza acaba causando um certo desconfiança. A mesma coisa acontece na remuneração, muitos deles pareciam não ter confiança em como se chegava ao valor de cada corrida, e isso acabava afetando a própria autonomia deles, porque a mudança na remuneração acaba afetando quantas corridas eles podem afetar, quanto tempo eles vão trabalhar. Sobre a avaliação de desempenho, a mesma coisa, falta de confiança e falta de feedback. E isso também era agravado pelo fato das avaliações serem feitas totalmente pelos passageiros, né? Não tinha um gestor das plataformas. Então, muitos relatavam que os passageiros podiam não ter critérios objetivos, ou muitas vezes acabar sendo injustos, e até questões de preconceito e vieses. E a questão da vigilância e punição foi aqui uma coisa que até surpreendeu um pouco a gente no nosso trabalho, que essa vigilância, que pelos algoritmos permitem uma vigilância muito maior, uma coleta de dados em tempo real, coletar muitos dados, mas ela foi percebida como algo positivo pela grande maioria dos motoristas, pela questão da segurança. Então, eles se sentiam mais seguros, sendo monitorados. Então, não foi percebido como algo negativo. Apenas a possibilidade de ser punidos, muitas vezes, arbitrariamente, e isso, sim, eles percebiam como algo negativo. Então, aqui alguns exemplos de algumas situações, só para exemplificar o que eu estava falando das categorias. Só acho que essa última aqui é legal de ler, porque ela mostra bem essa questão do viés. Então, aqui, ó, tem pessoas que avaliam você, não o seu trabalho. Se chegar no meu carro, ver um negão cabeludo, barbudo, nossa, quando desce ele, passageiro, não vai ver meu trabalho. Eu dirigi bem, eu fui educado, abri a porta, fui cordial, e vai me analisar pelo que viu. Então, isso entra aqui um pouco até nas nossas próprias conclusões, que eu já vou começar aqui pela terceira, para pegar o gancho, que é como essa gestão algorítmica, que muitas vezes é vista como algo mais objetivo, né? Algoritmos são imparciais, mas como elas têm a capacidade de ampliar vieses que já existem na sociedade brasileira e, inclusive, potencializar alguns vieses através dessa forma de gestão. Agora, indo pela ordem, a primeira contribuição que a gente verificou foi justamente a constatação de que a gerenciamento algorítmico ele ocorre em três eixos complementares. Então, a questão da vigilância constante, a forma como ocorre a distribuição e remuneração do trabalho e a adequação do comportamento dos trabalhadores, tanto pelos incentivos gamificados e pela questão das punições. A outra foi a identificação de realmente ter um grau elevado de incerteza e desconfiança, essa questão da opacidade, não conseguirem verificar como as decisões são tomadas, não conseguirem entender o funcionamento dos algoritmos, leva realmente a uma desconfiança dos motoristas. E, bom, para concluir, acho que é importante a gente sempre falar algumas limitações do trabalho, né? Primeiro, um número limitado de entrevistados, né? Num universo tão diverso quanto de motoristas de aplicativo, 8 entrevistados não é exaustivo, não dá para ser suficiente. Então, sempre bom mais pesquisas para apontarem, poderem ver esses resultados ou outros achados. E o fato de ter sido feito só em São Paulo, que a gente sabe que não dá para generalizar para todas as cidades, muitas vezes questões regionais podem interferir, e ter sido só com homens. Então, em termos de entrevistas futuras, a gente acha que seria interessante falar com mulheres, outras regiões, e simplesmente somar também seria muito importante conseguir mais entrevistados. Então, aqui as nossas referências bibliográficas, e é isso. Muito obrigado a todos.
Isso, professor, eu vou passar a palavra para você, mas só comentar que o Rodrigo é aluno de graduação. Foi muito bem orientado ali pelo professor Wilson, e esse artigo ele é fruto do TCC do Rodrigo. Ah, eu ia perguntar a história. O bom de vir nesse seminário é conhecer a história dos artigos. Vamos dizer lá, vamos falar a verdade também, né? Eu orientei, mas a parte inicial do interesse geral, o Geraldo vem desenvolvendo pesquisa com trabalhadores de aplicativos, né? Então, tem uma dobradinha. Eu estou orientando o Geraldo, por sua vez, estendeu a pesquisa dele junto com o Rodrigo, e a gente teve a oportunidade de aprovação do trabalho dele. Então, a historinha é essa. A historinha é essa. Bom, deixa eu perguntar, mais um pouco para cá. Eu acho que Agora eu consigo, né? vai precisar fazer nossos vídeos, mas naturalmente a gente vê ali, quando começar pelo final, né, das limitações, nas entrevistas, foi sentindo que sempre saía coisa nova, ou na 8ª entrevista já estava repetindo fatores? Bom, aí é com o Rodrigo. E aí, Rodrigo, tá ouvindo a gente? Conta um pouco aí como é que foi, Rodrigo. O Rodrigo Ouvindo, fez a sim. barba hoje, está uns 2 anos mais novo. Oi, estou escutando sim, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Bom, Sim. então, respondendo, se eu acho que muitas coisas começaram a ficar repetitivas já, né, na 8ª entrevista. A maioria dos temas, eles tinham um padrão que aparecia quase em todos. O que a gente percebeu é que a gente conseguia separar geralmente em 2 tipos de respostas, né? Porque também tem variação entre a forma com que as pessoas, qual é a relação delas com os aplicativos. Então, tem gente que usa o Uber, por exemplo, como a principal fonte de renda, todo dia só trabalha com aplicativo, enquanto para algumas outras pessoas é só uma forma de complementar, eles pegam só no fim de semana, ou, enfim, quando tem tempo livre. Então, isso acaba trazendo variação nas respostas, mas não, eu acho que, assim, com certeza, entrevistando mais pessoas, poderiam aparecer coisas novas, mas já tinha um padrão bem definido, algumas coisas já estavam se repetindo bastante. E por que você optou em estudar esse tema, Rodrigo? Essa é uma boa pergunta. Assim, sendo bem sincero, eu variei bastante para chegar exatamente nesse tema, né? Eu acho que o Wilson pode complementar, mas no começo eu fui um pouco pelo lado da motivação. Eu queria até ver como que talvez analisar pela questão da motivação dos motoristas, por que eles decidem esse tipo de trabalho, quais são os pontos que atraem eles por trabalhar em aplicativos. Mas, enfim, enquanto eu ia lendo e pesquisando sobre o tema, eu sempre chegava na questão dos algoritmos, e foi uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, até porque eu vejo como uma coisa que me parece ser uma tendência, algoritmos serem empregados não só em aplicativos, mas eles começam a ser empregados em outros tipos de trabalho. Então, foi uma coisa que me pareceu, assim, era uma coisa que eu não tinha muito conhecimento, mas justamente acho que por isso que me interessou, assim, pareceu ser uma coisa bem nova e que tinha bastante coisa para discutir. Muito bom. E qual é a uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu notei que todos os 8 entrevistados são homens, né? Por que não ter entrevistado mulheres, que hoje em dia tem bastante Uber mulher, e naquela questão também, naquela frase da pessoa ter, de certa forma, discriminação, né? A questão da mulher, eu acho que seria muito importante nesse aspecto. Eu concordo, acho que teria sido muito bom. Foi uma questão, uma dificuldade mesmo pela limitação do TCC, de estar chegando no final do prazo. Eu tentei bastante entrevistar, sendo bem sincero, foi isso, assim, eu tentei bastante entrevistar mulheres, mas a gente sabe também que motorista ainda tem uma predominância bastante de homens, e eu acabei, pela questão do prazo, não consegui entrevistar nenhuma mulher, mas... Direta dele para o orientador, porque quanto tempo nós andamos muito em volta do objetivo, né? Delimitação do Exatamente. objetivo, não tem como, mas eu acho que foi
vale a pena, né, Rodrigo? Ele demorou um pouco, mas quando saiu, foi para cima, de fato. Exatamente. A gente gastou bastante tempo delimitando exatamente quais iam ser as perguntas, tentando delimitar bem o objetivo e acabou sobrando pouco tempo para as entrevistas mesmo. Eu gostaria de perguntar, Rodrigo, é uma proposta muito diferente. O que levou você a fazer esse tipo de trabalho nessa vertente, assim? É diferente, né? Eu vou resumir assim. Eu acho que eu me interesso assim pelas questões que parecem ser relacionadas a novas formas de trabalho, Entendi, novas tecnologias, como elas estão sendo utilizadas e o que pode vir pela frente. Acho que entendi, sempre foi mais esse tipo de questão que me interessou. E até chegar exatamente no algoritmo foi um entendi, processo. entendi. Ok, parabéns, viu, pela inovação. Obrigado. Posso falar? Rodrigo, me chama a atenção que a gente está falando aqui de competência, desempenho competente, né, e como isso contribui para o desenvolvimento, né, do trabalhador, enfim. E aí também me chama a atenção no resultado da tua pesquisa essa dificuldade deles reconhecerem aí a questão da avaliação, né? E, portanto, qual é o parâmetro aí para buscar a melhoria? Eles, inclusive, acham que a punição aí acaba sendo uma coisa injusta, né? Talvez até por falta de critérios mais objetivos, mais transparentes aí, e de um feedback mais assertivo aí, né? Para até ter essa questão do desempenho continuado, que a gente fala aqui em termos de desempenho competente, né? Como tu vês essa questão aí em campo, junto aos teus entrevistados? Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente via bastante nas respostas que muitos deles sentiam mesmo uma falta de feedback. E geralmente o que eles diziam é que, assim, no começo, quando eles estavam, assim, não tinham muita experiência ainda como motorista, eles se preocupavam bastante pelas notas que eles recebiam dos passageiros, porque tem passageiro que às vezes deixa algum comentário. Então, eles sempre, era uma coisa que eles usavam bastante para tentar ir aperfeiçoando e alterando o jeito com que eles trabalham, mas que com o tempo eles acabavam percebendo que isso ou não tinha muita consequência, ou era muito pouco informativo, assim, era um feedback bem só um número de estrelas ali, sem nenhuma justificativa. Então, se você recebia uma avaliação baixa, às vezes você não sabia o porquê, ou, enfim, quando recebia o porquê você podia não concordar, mas o passageiro nem sempre tinha... assim, o passageiro, ele não é um gestor, né? Então, ele não tinha necessariamente a avaliação mais justa ou alguma responsabilidade de seguir algum critério objetivo. Então, a impressão é que com o tempo, os motoristas eles passavam a ignorar um pouco as avaliações, os feedbacks, e acabava virando só mais um medo da punição mesmo, assim, porque sabiam que algum comentário de algum passageiro podia levar a alguma punição, e isso era um medo constante que eles tinham, mas eles falavam que enfim, não tinha muito o que fazer, eles meio que ignoravam as avaliações e passavam a se preocupar cada vez menos com elas. Então, realmente é uma demanda que eles tinham para receber algum feedback mais específico, conseguirem entender melhor por que eles estavam recebendo uma avaliação boa ou ruim. Obrigada, Rodrigo. Tá estourando o quê? Mas você já inclui na discussão de tudo? Eu vou só puxar aqui, para voltar, para a gente já ir para os minutos finais da nossa sessão. Mas só, Rodrigo, te avisar, não sei se você acompanhou, que já estão divulgando na TV SEMEAD os trabalhos que foram indicados para Fast Track. Então, você pode se preparar aí, que você vai ter um trabalhinho de revisão do artigo. Foi indicado? Indicado. Parabéns, Rodrigo. Parabéns aos pesquisadores. Pô, esse é o tipo de trabalho bom de ter, né? Exato. Bom, boa notícia. Boa notícia. A partir.
E aí, professor, a gente tem aqui agora 20 minutos. Mais ou menos. Posso falar mais um pouco, Gente- Rodrigo? Já que a Não, gente- eu levando para a discussão final. Podendo comentar dos três, fique à vontade. Sim, eu acho que tem uma importância muito grande desse trabalho pelo que ele é. A gente tem um professor, né? Se a gente ganhasse R$1 a cada vez que um aluno diz vou criar uma plataforma, professor, vou criar um novo Uber, um novo Spotify, a gente já estava com a vida ganha. E tem um livro que representa isso, que é um livro muito bom, mas ele traz um lado da moeda, que é o Plataforma Revolução da Estratégia, né? Mas, quando a gente cria essas plataformas, a gente cria alguns mecanismos que vão gerar potencialidades e desafios. Um dos desafios é a injustiça, né? Então, eu gostei bastante desse olhar, porque ele talvez não crie injustiça, reproduza, como está o título do artigo de vocês. E é muito... o Wilson pesquisa essa questão, então ele vai... Mas é muito... Vou usar a palavra engraçado, mas é muito peculiar para nós pesquisadores como as pessoas vão se defendendo disso. Hoje tem a estratégia de ficar parado para esperar o cliente cancelar, para daí ganhar a taxa do cancelamento. As estratégias vão se criando para trabalhar com essas percepções de injustiça, né? E tem 2 pesquisados aí que me divertiram muito durante a leitura. O Deixa a Vida Me Levar e o outro de tenho toda a estratégia aqui para... Ele está enfrentando a injustiça sem face da plataforma. Então, você está com um fenômeno muito interessante, Rodrigo, que dá para dar muitos olhares. Eu não sei se vocês estão utilizando software para análise de dados, cabe, porque vocês têm dados, dá para usar, inclusive, dependendo de como foi a coleta, outra metodologia de análise, dá para usar Miles e Huberman, que é um pouco mais subjetivo do que a Lawrence Bardan. Então, acho que vocês têm um negócio muito rico aí para trabalhar, e é um negócio que precisa ser trabalhado em administração. A administração precisa olhar, porque a gente está numa época, sim, que está emergindo a questão ESG, mas uma época de glorificação da plataforma, do desempenho, né? E o trabalho, muitas vezes, precário. Trabalho sem apoio, você é o empreendedor, você tem oportunidades. Tem muita coisa, mas tem um lado B dessa moeda que precisa ser tratado e gerido. Então, parabéns, gente, pela pesquisa. Agora tem uma coisa, né? Eu estava vendo os 3 artigos, né? O que tem em comum, assim, eu vejo um traço comum nos 3, que é a preocupação com a avaliação. Aham. E essa é uma avaliação impessoal, a princípio, né? E vem carregada dessa coisa que ele trouxe no trabalho, da opacidade. E isso é uma questão que tem a ver com as plataformas, mas não tem tanto a ver com essas outras possibilidades que a gente tem de ambientes mais estruturados, do ponto de vista organizacional. Porque o trabalho do Uber, ele, do ponto de vista microeconômico, ele é feito sob uma pressão clara pela minimização de custos. Então, o tempo todo, a minimização de custos se dá também pelo estímulo de mais pessoas se envolverem com a oferta do trabalho em si. Então, você atrai as pessoas, porque elas não têm outra coisa, e vão fazer aquilo ou como renda principal ou como complemento. Então, a avaliação nesse caso, a percepção deles de que, olha, no começo eu me preocupava, mas depois tanto faz, porque o que importa mesmo é não ser punido, está muito relacionado com essa sobreoferta de trabalho, né? Então, no limite, eu acho dificílimo você manter uma política de qualidade nos serviços prestados, sendo que está entrando gente, a barreira à entrada ela não existe, né? Tem muita gente entrando, muita gente saindo, e então a reação deles, a pouca percepção de consequência vinculada à avaliação, mas muito atenta à questão da punição permanece. Mas, e a questão da opacidade, ela está posta. No caso do hospital, se você não tiver clareza, agora, pela multiplicidade de públicos e pela multiplicidade de indicadores, né, se você não criar uma base única de avaliação, de validação do mecanismo, você acaba perdendo a mão também. Pode ser que a percepção seja, bom,
se eu perdi o paciente, eu vou ser punido, vou ser demitido, coisas do tipo, né? Enfim, o desafio fica da mesma forma, até porque a tecnologia te apoia nisso também, né? Ela vai juntando informações. Não, isso você está falando algo muito relevante, porque algo que a gente sente, é apontado no artigo que falta, a questão da transparência. Para a gente, para funcionar, precisa ser muito transparente o processo. Precisa, para ter, porque eu crio um critério, ele é considerado. Quando a gente diz para o aluno que vai avaliar a participação, ele vai, tem que participar, porque vai ser avaliação vinculada ao resultado, né? A transparência é importante, mas é importante aprender com o processo, porque o processo é imperfeito por natureza. A gente tem a questão do erro, né? Hoje, o piloto de avião, ele tem um percentual muito maior de assumir erros do que o médico. A gente ainda não tem na medicina, e a gente está falando de organizações de alta confiabilidade, não dá nem para comparar com as outras, estamos falando de organização de alto desempenho. O piloto de avião acaba tendo maior grau de... A aviação, um grau acima de confiabilidade, porque há um trabalho menos de tabu com o erro. Eu errei, eu preciso fazer. Na saúde, a gente ainda se leva ao extremo do cansaço. Às vezes tem um médico que trabalha em 7 CNPJs, consultório, faz plantão aqui, faz plantão lá. Então, você não vai estar no alto desempenho o tempo todo, né? Então, a gente ainda tem muito o que aprender, e a gente tem um símbolo, quem for no Einstein vai ver o símbolo de uma bailarina lá, que chama Júlia Lima, e é uma menina que deu uma entrada aos 25 anos, em 2015, e ela estava com a síndrome de Cockpit. A síndrome de Cockpit é uma doença grave, mas ela se manifesta por dor nas costas. Então, a gente começa a examinar e vai, tenta identificar, tenta uma coisa, tenta outra. Ela estava com a veia ilíaca esquerda aqui nas costas, pressionando a artéria ilíaca direita, forma um aneurisma. Quando a gente percebe, ela vai para a UTI, faz cirurgia, mas ela morre. Isso foi muito frustrante para nós. E a gente ficou naquela coisa, porque naturalmente você pensa em evento adverso, processo, família, uma família notável em São Paulo, enfim. E a gente acabou, não com facilidade, com muita dor, o processo foi muito doloroso, ainda criando o Comitê de Segurança do Paciente, trazendo a Júlia Lima como um exemplo de um erro de processo. Não dá para dizer que foi erro de uma pessoa, um erro de processo, de protocolo. A gente já revisou o comitê, a família dela faz parte do comitê, a gente já revisou dezenas de protocolos e anualmente a gente faz a premiação. É um símbolo de nós precisamos, erro acontece. Só que é muito difícil quando um erro acaba impactando muito significativamente a gente aprender, né? Eu vejo a questão da transparência é importante, a questão de aprender rapidamente com os erros, como se trata um erro ainda grave. Tem muitos desafios nesse processo. E eu vejo também, acho que nem vai precisar do nosso slide para essa discussão. Os frameworks das competências, a gente abordou os vários frameworks e as suas perspectivas. Alguns avaliam, outros não avaliam. O desempenho competente tem que ter competência e tem que ter avaliação do desempenho. A questão algorítmica é fantástica, porque ele está à frente em termos de avaliação. Você escolhe o que você quer avaliar e você tem os indicadores em tempo real. Agora, isso me lembra a UTI, né? Eu brinco que a nossa educação é como uma emergência, né? A gente faz emergencial, depende de como o paciente chega. A gente queria ensinar cálculo, o aluno chega sem saber fazer regra de 3. Você vai ensinar cálculo? Não. Volta para a regra de 3 e agiliza, né? Então, quando a gente vai para um ensino remoto, para EAD online, a gente tem que mudar de uma educação emergencial para intensivista. Você vai ter que estabilizar o paciente ali e ter todos os indicadores. Mas ter todos os indicadores e trabalhar ali a diferença do miligrama do ml não salva o paciente se você não tratar a causa. Eu acho que uma coisa que quando a gente está fazendo avaliação de competência, se você não aprende o conceito, se você não melhora ele, enfim, eu não sei se esse conceito está ruim para Uber, né? A gente sabe que está desafiador mas se a gente não trabalha o conceito, ter apenas o indicador, às vezes a gente vira gestor de joystick, né? Um monte de indicadores, Power BI, indicador aqui, indicador lá, mas não necessariamente eu tenho um resultado que é bom para a sociedade, não necessariamente eu tenho um resultado bom de forma geral. Né? E a ferramenta ela é crescentemente mais flexível, né? Para você realmente realizar o que você quiser, ao ponto de, no caso dos algoritmos, os caras se querem saber como é que funciona.
mesmo a pessoa que eventualmente produz, né, ela... Isso é uma das 3 vertentes que ele traz ali. Mas ó, tem situações que o sujeito está... Nem quem embola o algoritmo consegue ter a previsibilidade do que ele vai trazer. Ele vai aprendendo. Vai reforçar vieses, né? Vai trazer vieses, enfim. Aí pode ser que não dê tempo de aprender, o cara já perdeu, já foi punido, né? E a área da RH, essa é uma conversa que eu venho acompanhando, assim, porque você tem a parte que é a parte de gente, de conversa, de interação e tudo mais, mas tem uma parte que está sendo mecanizada, vamos falar assim, né? Então, a parte de registro dos dados de desempenho, essa geração dos relatórios e tudo mais, ela está meio que matando uma parte da gestão que era tipicamente de RH de contato mais direto. Então, se a turma de RH, nesse caso, não virar analista de dados, no primeiro e melhor sentido da expressão, nós vamos ter uma área de ação de RH cada vez menor, né? Nós vamos estar cada vez mais na mão dos analistas de sistema, na verdade, né? E isso é uma coisa que a gente não deveria permitir, porque corremos o risco de, no final, a gente, ao trabalhar com gestão por competência, lidar com um grupo tão pequeno dentro da organização, que é o estratégico, né? Que no final assim, a gente vai estar fazendo muito com pouca gente, né? E reforçando discussão, né, Wilson? Por que o profissional de RH existe em algumas coisas? Porque ele conhece as nuances, ele vai identificar quando um sistema está sendo perverso, está indo para um caminho. Ele é um grilo falante mesmo dessa história. Deveria ser, né? E a gente tem sistemas de crédito com inteligência artificial que acabaram problemas notórios, né? De associar negros a um crédito ruim. Então, porque o sistema... ele é bolado para como se tivesse um sistema perfeito, né? Mas a sociedade tem várias nuances, a organização tem várias nuances, e aí você pode, inclusive, perpetuar preconceitos. Né? Não, a fala do motorista aqui é bem nesse sentido. Ele fala assim, olha, o indicador é objetivo, mas quem está entrando aqui, se vier com preconceito, eu já estou prejudicado na saída do dado. Não tem jeito. Quer dizer, tem, né? Na verdade, a empresa, se ela se aliar a isso, não tem, mas... Se ela trabalhar na linha de responsabilidade social de uma forma mais pesada, que é uma coisa que a gente espera que eles façam, são aspectos. Né? Mas é isso. Bom, a gente tem mais 7 ou 8 minutinhos. Tinha perguntas. Tinha pergunta. Não vai dar tempo de fazer todas, mas eu vou fazer, então, um comentário assim. Como não faz dever de casa, né? Mas bom que a discussão rendeu, né? Precisou fazer um comentário assim transversal. Eu acho que às vezes a gente tem a impressão de que talvez o debate de competências, muitas pessoas acham que está um pouco superado, né? Está meio esgotado. E aí quando a gente vê 2 artigos de vocês, fica claro que não, né? Acho que quando bem feito, quando bem contextualizado, no caso, acho que ainda tem muita coisa para ser explorada, para ser discutida, principalmente considerando as novas formas de trabalho, os novos desafios da sociedade. Eu acho que no caso do Rodrigo é possível falar de competências, no caso dos sistemas aplicativos, de que forma. Eu acho que é um caminho, algumas lacunas que existem. Eu acho que no seu artigo, professor, eu fui lendo. Falei, bom, aí eles vão propor um framework no final. E acho que a minha pergunta era essa, se vocês pretendem propor. Vou fazer as 2 perguntas, eu vou voltar ali para o Zoom. Para você seria essa, se vocês pretendem propor um framework. E no artigo de vocês, se vocês pretendem expandir essa análise bibliométrica para uma análise um pouco mais exploratória em relação aos conteúdos dos artigos, talvez pensar ir um pouco além do que dessa descrição bibliométrica e pensar talvez numa proposição de alguma agenda, porque eu acho que ficou claro para mim na leitura que tem uma lacuna. Vocês encontraram uma lacuna realmente na forma como vocês escreveram, demonstraram isso, e acho que agora
talvez tenha esse passo de ir um pouco além. E aí, fecho aqui, e vou ali só fazer a finalização. Você quer começar de lá? Então, era exatamente o que eu tinha comentado, né? A gente já está justamente aprofundando nesse segundo artigo qualitativo, onde a gente vai buscar compreender como que esse construto ele se estabelece em cada uma dessas áreas, né? Fazer uma revisão integrativa, para além dessa visão bibliométrica que a gente fez, a gente quer fazer uma revisão integrativa para, de fato, compreender aí um novo conceito para desempenho competente. Então, acho que vai ser um trabalho bem legal, ele já está, assim, no estágio já um pouco avançado, mas ainda a gente tem que fazer um esforço maior para a gente conseguir finalizar, eu acho que vai ser bem legal. E, claro, né, como foi já sugerido aqui, também fazer um trabalho de campo depois, essa é a ideia. Está no nosso radar, na nossa agenda. Eu acho que vale super, vocês precisam, inclusive, gera um produto tecnológico, inclusive. Tem, eu vejo um potencial de conexão com a prática. Sim. Na nossa parte, sim, a gente está agora no meio da revisão sistemática para fazer isso. Em paralelo, dos frameworks, o que tem clareza de competência, descrição de cada desempenho no nível da ação e nível de expertise, que usa o modelo de Dreyfus de nível de expertise, do novato até o desperto, é o da OMS, a gente já pediu autorização, mas eles focam o gestor público de saúde. Aliás, a Daniela é gestora da Secretaria de Saúde de Florianópolis, ela é nossa professora na faculdade, mas isso. A gente vai utilizar em paralelo, enquanto estamos desenvolvendo, a gente tem um MBA que a gente entrega de graça para gestores do SUS, o MBA do Einstein para o PROAD SUS. A gente tem alunos de todos os estados e a gente vai aplicar, está começando agora, a gente aplica esse instrumento no começo do curso de avaliação de competências e aplica ao final para ver qual foi o impacto do curso nas competências. Mas a gente precisa construir um contextualizado em relação ao Brasil, para a saúde suplementar e para a gestão. Mas vocês apontam isso, né? A gente não tem essa contextualização. Tem alguns esforços não científicos, o Corém tem um artigo, até o avaliador nos sugeriu que utilizássemos, mas ele não é um artigo científico, um dos avaliadores fez um trabalho de casa fantástico, sugeriu um monte de coisa, mas não existe tal do Corém. E o problema é que falar de gestor de saúde não é falar de gestor médico ou de gestor enfermeiro. Eu falo para os médicos, tenho vários alunos médicos que migram para a gestão. Você tem que fazer uma transição de nome, você não vai mais ser doutor. Você vai ter nome. Opa, tem que descer da... É isso. E depois que a gente dá essa direta, você quer ou não quer? Não é médico gestor. Vai ser a hora que você vira o doutor, né? Nessa hora que eu sou você vira o doutor. Mas é um processo, porque se eu trato o gestor enfermeiro, ele tem uma questão, quando eu me vejo como médico ou como enfermeiro, tem um compromisso com a classe que é intrínseco. É muito forte. Eu não vou ser um traidor. É a mesma coisa do desafio de diminuir o hospital. Quem se formou no hospital, ama o hospital, tem dificuldade de diminuir o hospital. Não, vamos fazer tudo aqui. Então, isso é uma coisa que eu até ia comentar, porque hoje essa faixa onde vocês estão trabalhando é a faixa das OS em parceria com o Estado. Então, é uma forma de gerir, é outra lógica, né? Você é um bem público, com verba pública, é um serviço público, só que a gestão é privada. Né? E submetida à visibilidade pública. Né? Então, tem todo Complexidade. Uma complexidade tão grande, Wilson, que tem o Álvaro Escrivão, que é professor, né? Ele brinca que o gestor público de saúde tem que levar um casaquinho quando vai trabalhar, porque ele não sabe se ele vai sair algemado. E de fato, envolve muita complexidade, né? Porque o paciente não atendido, é comum você lidar com coisas muito atípicas para quem é da saúde suplementar de alta renda, né? É um aprendizado. É outro imaginário, né? Exatamente. Agora, para a gente que é da educação, é fantástico, né? É aprendizado o tempo todo. É verdade. Eu vou puxar de novo, por causa do tempo. Aí, Rodrigo, se você quiser um minutinho aí,
fazer sua despedida, porque aí a gente encerra na sala do Zoom. E só dizer para você e para a Marília, né, que eu coloquei no chat o link para avaliação da sessão, das apresentações, e tem também o link para uma sala de networking, se vocês quiserem entrar, conversar com o pessoal. E aí passo aí para você. Tá bom. Obrigada. Obrigado a todo mundo pela... até o vídeo, como falou no começo, ficou um pouco mais longo, então eu acabei pegando um pouco mais tempo, mas muito bom a discussão. Acho que fizeram perguntas muito boas, deu para... E realmente são temas que eu não estava muito familiarizado com essa discussão de competências, mas eu acho que dá para, como você falou, acho que, Geraldo, que tem como fazer uma boa ligação, então, por exemplo, como a questão das competências se aplicam no caso de plataformas, eu acho que são temas que podem se conversar bastante, então foi uma discussão bem produtiva. Agora, Rodrigo, deixa eu só te contar uma história. Você achou que deu trabalho reduzir o TCC para o artigo, você vai ver o trabalho que vai dar para pegar o artigo de evento para publicação. Vai ser lindo, você vai ver só. Eu costumo dizer que publicar dá barato, você vai ver que é bom. Vai dar certo, vai ser bom, vai ser legal. Então, Rodrigo, Marília, queria agradecer a presença de vocês. Eu vou encerrar a sala no Zoom, para não derrubarem. Marília, obrigado por ter vindo. Você... Marília já foi. Não foi não. Como é que é? Em Minas tem um pesquisador que é o Mário Teixeira dos Reis. Você tem algum contato com ele, não? Não tenho. Por acaso, o meu orientador de mestrado foi o Mário Socomano Neto, da UFSCar hoje, né? Tá certo. Eu não tenho, não. Eu sou aluna de doutorado da Mackenzie. Tá certo, tá bom. Maria, Rodrigo, a gente vai tirar uma foto aqui de todo mundo. Tá bom. Tá aqui na visualização. Vocês não viram aqui, eu acho que não deu nem para vocês perceberem, mas o professor João Maurício aqui, que foi o coordenador. Ele veio assistir aqui, o João Maurício. Eu vi, que chique. Comentar, mas... Eu tenho a impressão que ele passou aqui porque era meu chefe lá na Codagem. Né? Tá bom. Pastor, tá. Muito bom. Obrigada. Marília, Rodrigo, obrigado. Eu vou encerrar aqui. Obrigada aí, viu, gente? É uma graça. Parabéns aí pelo trabalho. Parabéns pela iniciativa. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Deixa eu entrar na página, que é melhor.